Bom, então, para encerrar, vou falar de distúrbios alimentares. Vou compartilhar com vocês o conteúdo. Então, os distúrbios alimentares: anorexia nervosa e bulimia nervosa. A anorexia nervosa é um distúrbio, né, de distorção da imagem corporal em um medo extremo da obesidade, né? A rejeição de manter um peso normal e nas mulheres a ausência de menstruação, tá? E cerca de 95% das pessoas que sofrem desse distúrbio são as mulheres. Esse distúrbio acomete mais a classe social média e alta, tá? A anorexia nervosa pode ser leve, transitória, grave e duradoura. Fala-se de taxa de óbito de 10% nos casos, de 10 a 20%. Então, é um distúrbio que pode levar a mulher ao óbito, né, o indivíduo ao óbito. O desejo de ser magro é algo muito frequente na sociedade ocidental e a obesidade é considerado pouco atraente, certo? Indesejável. Mesmo antes da adolescência, algumas dietas podem adotar medidas para controlar o peso, tá? E isso pode ser embutido na cabeça da criança. Então, esse distúrbio, ele pode vir antes da fase adulta. Então, tem que tomar cuidado, né? Na verdade, os pais precisam tomar esse cuidado. Tem que ter o equilíbrio, não pode nem ser muito, nem menos. Tem que ter o equilíbrio, né? Porém, só uma pequena parte dessas meninas desenvolve anorexia nervosa, tá? Os sintomas. Os sintomas são as elevadas realizações de metas, né? Elas são compulsivas, elas são meticulosas, né? E o primeiro sinal de anorexia eminente são as crescentes preocupações com a alimentação e o peso corporal. Já que geralmente quem sofre desse distúrbio já é muito magro, né? Então, geralmente, elas têm muita ansiedade, elas têm muita preocupação em emagrecer, falta de apetite, resistem ao tratamento, não vão ao médico, né? A não ser que a família obrigue. Não realiza refeições junto com os familiares, não tem convívio social, né? Não sai com amigos, não vai para bares, restaurantes, shoppings, tudo que possa envolver uma refeição, uma dieta, elas se recusam. E quando vão, elas dão um jeitinho de dar uma escapadinha, ir ao banheiro, jogar a comida fora, provocar vômito, enfim. Anorexia significa falta de apetite, mas as pessoas com anorexia, de fato, sentem fome, mas a preocupação dela em manter a dieta faz com que ela não coma, que ela rejeite. Então, ela vai calcular a caloria, ela vai selecionar o prato que ela vai comer, né? Então, elas ingerem uma quantidade bem menor. E quando ingerem a mais, elas provocam vômitos, tomam laxante, usam diuréticos, né? Eu acompanhei uma moça, né? Ela não era uma paciente, pelo contrário, ela era uma minha patroa. E ela sofria desse distúrbio, dos dois. E ela era super magra. Ela não usava nem 36, eu acho que ela já estava usando, era 34, tá? Uma mulher com mais de 1,66 m, 67. Acho que ela tinha 1,67 m, 68, quase 1,70 m, magrinha.
enfim, e ela sofria por esse distúrbio porque na adolescência ela tinha sido obesa, tá? Então, e eu presenciei por diversas vezes ela colocando o dedo na garganta e vomitando, né? Mas, assim, é uma situação bem complicada, né? Os sintomas, as mulheres deixam de menstruar porque elas ficam muito emagrecidas, então não tem gordura o suficiente que ajuda no processo hormonal, né? Então elas vão deixar de menstruar. Também perdem interesse sexual, também está relacionado aos hormônios. As pessoas com anorexia nervosa têm uma frequência cardíaca baixa, lenta, né? A pressão baixa, temperatura corporal baixa, às vezes apresentam inchaço por acúmulo de líquidos, cabelo fino e suave devido à falta de nutrientes, né? Pode ter excesso de pelos na face e no corpo. As pessoas com anorexia, que emagrecem muito, tendem a manter uma grande atividade, incluindo a prática de exercícios físicos intensos, é verdade. Não tem sintomas de deficiências nutricionais e estão surpreendentemente livres de infecções. Isso no começo, né? Quando ela é duradoura, as coisas tendem a se rebaixar. Mas porque na idade de adolescente entre adulta. Então, é uma idade que o corpo tá jovem, então o corpo segura a onda. Mas se for prolongado, com o tempo vai a óbito, não tem jeito. A depressão é muito comum entre essas pessoas, né? Porque elas mentem acerca do que comem, elas forçam vômitos e ela tem alimentações muito diferenciadas, né? A alteração hormonal vai resultar, né, na questão da anorexia, incluindo o quê? Alteração dos estrógenos, dos hormônios tireoidianos, e reduzindo o cortisol, que é o hormônio da alegria. Então, a pessoa vai se tornar gravemente desnutrida. Ela pode ficar desidratada, ela pode chegar a desmaiar, a questão metabólica dela vai ficar alterada, né? A acidose metabólica ela pode desenvolver, os valores de potássio podem diminuir no sangue, né? Ela pode também ter problemas relacionados ao coração, devido à questão dos eletrólitos, sódio, potássio, o cloro, tá? Então, com o tempo, ela vai desenvolver sinais e sintomas graves que vai levar ela à morte, uma morte súbita. Devido ao quê? Até mesmo uma arritmia cardíaca. Uma única arritmia cardíaca pode levar um indivíduo à morte. O diagnóstico e o tratamento. A anorexia é típica em adolescente, como eu já disse, que perdeu pelo menos 15% do seu peso corporal, teme a obesidade, deixou de menstruar e nega estar doente e parece saudável. Então, esse é o diagnóstico. Esse é o retrato da adolescente e da mulher que tem anorexia. O tratamento é feito em 2 fases. A primeira é a restauração do peso e a segunda é a psicoterapia. Essa moça, né, que geralmente é mulher, mas é melhor falar indivíduo porque tem homem que pode passar por isso. Então, esse indivíduo, ele pode vir a ficar internado, ele pode vir a ser um paciente que não consegue mastigar, não consegue engolir. Então, a medicação pode ser através de sonda nasogástrica ou nasoenteral, né? Tudo para que o corpo se restabeleça, né? Venha a ter a sua forma saudável novamente. Bulimia nervosa. A bulimia nervosa é um episódio caracterizado por episódios constantes de apetite voraz, seguido por vômitos,
autoinduzidos ou utilização de laxante. Então, a pessoa come vorazmente, né? Com aquela loucura, com aquela fome. Depois ela induz o vômito, tá? Também ela usa laxante, diuréticos. Então, geralmente, que tem anorexia, também tem a bulimia, tá? Geralmente, não é uma regra. Tal como a anorexia, as pessoas que têm bulimia nervosa são, em geral, mulheres profundamente preocupadas com a aparência, o peso, tá? E o nível social que ocorre, essas doenças, né? Essas síndromes são a classe econômica média e alta. Pobre não tem esses problemas. Pobre tem falta de comida, geralmente, né? Falta de muitos nutrientes. Você vê que coisa, né? Pois é. Embora a bulimia nervosa tenha sido considerada uma epidemia, somente 2% das jovens universitárias consideradas como grupo de maior risco são verdadeiramente bulímicas. Tá bom? Sintomas: a ingestão excessiva de alimentos é seguida de um intenso sofrimento e do uso de laxantes, dieta rigorosa, excessos de exercício. Muitas vezes o estresse emocional desencadeia o apetite voraz, geralmente satisfeito em segredo. Embora as pessoas com bulimia tenham a preocupação de não se tornarem obesas, o seu peso tende a voltar ao normal. Os vômitos autoinduzidos podem causar erosões dos esmaltes dentários, dilatar as glândulas salivares e inflamar o esôfago. Os vômitos podem diminuir os níveis de potássio no sangue, provocando arritmia cardíaca, né? Existem relatos de morte súbita por superdoses de IPK. Para induzir o vômito. Entendi nada aqui. Ai, vou interromper isso aqui. Ai.